Olá a todos, como vocês estão? Estamos aqui com mais um episódio de Programando em Minutos. E antes de qualquer coisa, eu queria dar alguns anúncios. Primeiro de todos, inscrevam-se no Instagram, PinhataDev. Inscrevam-se lá e mandem sugestões, perguntas, comentários. Farei o possível para responder o que vocês perguntarem lá. Segundo anúncio, não estou gravando com a câmera agora, porque eu já deixei de gravar muitas vezes sem câmera por conta de não ter a iluminação adequada. Principalmente agora que eu estou no hotel, não é muito fácil de conseguir uma boa iluminação. Então eu decidi abandonar um pouco o uso de câmera e vou tentar ir só pelo vídeo. Gostaria de receber o feedback de vocês, se vocês preferem dessa maneira ou se vocês preferem da maneira antiga. Um terceiro aviso. Alguns de vocês comentaram reclamando de que os vídeos do Programando em Minutos estão demorando mais do que 1 hora. Eu só tenho a dizer que 1 hora tem 60 minutos, então se demorar mais de 1 hora, considerem 60 e poucos minutos. Continua sendo Programando em Minutos. Brincadeiras à parte, eu já falei em outros vídeos de que se eu programasse sem comentar nada, simplesmente escrever o código pensando, provavelmente eu programaria um pouco mais rápido que isso. Mas como a intenção é que vocês consigam entender o que eu estou fazendo, então os vídeos sim vão ficar um pouco mais longos dependendo da complexidade do que estamos programando. Então, acho que vocês vão ter que lidar com alguns vídeos um pouco mais longos. Bom, sem mais delongas, vamos logo para o vídeo de hoje. Eu só tenho um desafio no Instagram falando dos retângulos sobrepostos. Eu estou fazendo um programa sobre simulação do coronavírus. E nele eu comecei a programar uma parte em que eu quero colocar retângulos dentro da minha área de simulação, em que esses retângulos irão simular as casas das pessoas. Só que para isso eu preciso que esses retângulos sejam colocados de modo aleatório, sem se sobrepor. E esse é um problema recorrente até nos jogos. 2 retângulos se sobrepondo simularia uma colisão entre objetos. Em computação gráfica, os pontos de referência são sempre baseados na parte superior esquerda da tela. Então, o Y começa lá em cima e conforme vai descendo a tela, vai aumentando. Quando um dos lados do quadrado encosta no outro lado do quadrado, dizemos que eles estão sobrepostos ou que houve uma colisão. Aqui tem os casos viáveis de quando os retângulos não estão sobrepostos. E aqui são os casos não viáveis, quando os retângulos estão sobrepostos ou colidindo. Então vamos ver um método aqui para conseguir identificar quando os retângulos estão sobrepostos, sem ter que fazer um if-else para cada um dos casos viáveis. O importante aqui é notar que a gente consegue quebrar a distância entre um retângulo e o outro na distância x e na distância y. A distância x seria o x2 menos o x1, ou x1 menos x2, e a distância y seria o y2 menos y1, ou y1 menos y2. A ordem das subtrações não vai importar tanto, o que importa é a largura que nós vamos comparar ou a altura que nós vamos comparar. Então se o x1 está à esquerda de x2, então nós temos que ter o nosso dx maior do que L1. Da mesma forma, a altura determinada pelo y1 está acima da y2. Então o nosso dy tem que ser maior do que o nosso a1. Nesse outro exemplo, temos que o retângulo x2y2 está à esquerda do x1 y1. Então, diferentemente do exemplo anterior, nós temos que comparar a largura 2 para o x e ainda continuamos comparando a altura 1 para a dy. Aí estão as fórmulas e aqui eu já coloquei o absolute, que vai ser a função que deixa qualquer número positivo, seja positivo ou negativo, ao aplicar a função eles ficam positivos. Então no caso estamos comparando o L2 e o A1. E no fim das contas, ao invés de utilizarmos vários if-elses, nós temos aqui o algoritmo com 3 if-elses. Bom pessoal, vamos lá. Eu abri aqui o editor no P5JS e ele sempre começa com essas duas funções. Setup, que são todos os passos que vão ser executados antes de começar o loop em si, e o draw, que é um loop que fica sempre executando. Então nós vamos fazer o algoritmo. Primeiro vamos criar aqui um retângulo só para ver como que
ele é criado. Então rect, então é uma posição x, uma posição y, uma altura e uma largura. Esse vai ser nosso retângulo 1. E eu não tenho o x1, y1, então eu vou ter que criar aqui. Então o x1 vai ser igual a 50, o y1 vai ser igual a 50, o meu a1 vai ser igual a 50 também, e a minha largura 1 vai ser igual a 50, tudo igual a 50. Então se eu rodar aqui, ok, o que aconteceu aqui não apareceu o retângulo porque o background está sendo desenhado várias e várias vezes. Então eu vou pegar esse retângulo aqui e vou desenhá-lo aqui dentro. Então se eu desenhar ele novamente, ele vai estar sendo desenhado várias vezes. Eu vou desenhar um outro retângulo, que vai ser o retângulo 2. Então tudo aqui eu vou colocar em 2. Eu vou mudar a posição dele, vou fazer ele ser em 50 mesmo x e em 200. A altura e largura vou fazer ele um pouco retângulo. E eu tenho que desenhar ele. Então eu vou copiar esse retângulo aqui e vou só alterar os parâmetros aqui deles. Então, se eu executar, legal. Então eu tenho os dois retângulos que eu criei aqui. Mas eu quero que toda vez que eu comece, ele comece em algum ponto específico aqui dentro. Então eu vou pegar uma função, vou criar uma função aqui que me retorna um ponto aleatório dentro do canvas. Então point in canvas. E eu vou passar a altura e largura do retângulo, porque se ele criar o ponto bem aqui nesse ponto aqui, pode ser que o retângulo fique para fora. Então eu vou também passar a altura e largura dele para corrigir essas imperfeições. Então altura, largura, vou criar uma função. Então eu vou pegar o meu x, myx, vai ser igual a math.random. Então esse valor random vai me dar um valor de 0 até 1, isso é ponto flutuante, vezes então a minha altura do canvas, que vai ser 400, menos o x vai ser representar a largura, então menos L. E a mesma coisa para o y, my y vai ser igual a math.random vezes 400 menos a altura. E eu vou retornar um array com o meu x, my x, e o meu my y. Beleza? Então vamos testar aqui se deu certo. Então eu vou colocar aqui, criar uma variável chamada posição, em que ela vai ser o point in canvas. Meu A e L ainda não está criado, então eu vou jogar minha altura e minha largura do meu retângulo aqui em cima. E aí eu já vou ter uma altura e uma largura para colocar aqui. Então a minha altura e a minha largura. E assim eu vou conseguir a posição para o meu x1 e x2. Então vai ser x1 é a primeira posição que essa função retornar, e 1 é a segunda posição. A mesma coisa eu vou fazer para o segundo retângulo. Então vou usar esses altura e largura aqui 2. Vou colocar aqui para cima, vou copiar essa função aqui, vou colar aqui e passar os argumentos L1, L2. Então aqui eu vou usar pos0 e pos1. Então beleza, vamos ver agora se eles são criados pontos aleatórios. Ponto aleatório, ponto aleatório, ponto aleatório. Então beleza, está funcionando. Vamos identificar agora se os retângulos estão se sobrepondo ou não.
Então a gente vai usar aquela função que a gente viu nos slides. Então function são sobrepostos. Então eu vou precisar do x1, vou precisar do y1, vou precisar da altura do 1, xy, largura do 1, altura do 1. Como a gente costuma falar sempre, largura por altura, aliás, x com y, então eu vou falar largura por altura, que é o correspondente disso. Então x2, y2, largura 2, altura 2. Então beleza. Então a gente precisa primeiro, vou falar meu delta x. Delta x, que é a diferença entre os x's, vai ser igual a o absoluto entre o x1 menos x2. Então a subtração desses dois valores vai dar um número. Se ele for negativo, o absoluto transforma em positivo. Se for positivo, continua positivo. A mesma coisa para o y, o delta y. Então y1 menos y2, e eu tenho o absoluto deles. Que mais? Tá, agora eu preciso determinar que altura e largura que eu vou comparar. Então, se o meu x1 for menor do que o meu x2, então significa que o ponto de x está para o lado, para a esquerda, e eu tenho que comparar a largura de 1. Então, um L, vamos criar aqui um L que eu vou utilizar. Let L, vou só criar um L. O meu L vai ser igual a... Deixa eu descer um pouquinho a tela aqui. Fica mais fácil de verificar, de olhar. O meu L vai ser igual a L1. Se não, o meu L vai ser igual a L2. E a mesma coisa para o Y. Se o meu Y for menor do que Y2, significa que o Y1 está acima e eu tenho que comparar o A1. Então meu A vai ser igual a 1. Eu não tenho nenhum A ainda, então vou colocar um A aqui. Se não, else, meu A é igual a 2. Beleza? Então, já temos quais são os L's e os A's, largura e altura, que tem que ser comparado. Agora vamos fazer o último if else. Se o meu delta x for maior ou igual a L, ou se o meu delta y for maior ou igual a A, então retorna true. Aliás, se eles forem maiores, se for maior que a largura ou se o y for maior que a altura, significa que um está longe do outro. Então, se um está longe do outro, os retângulos não estão sobrepostos. Então, eu estou perguntando, são sobrepostos? Então, aqui eles não são sobrepostos, então é false. Se não, do contrário, return true. Eu não vou colocar um else aqui, porque se ele não entrar dentro desse if, então significa que eles não são sobrepostos. E para identificar isso, a gente vai colorir. Então, antes de criar os retângulos, eu vou ver aqui, vou verificar se são sobrepostos. E aí eu vou colocar x1, y1, l1, a1, x2, y2, l2, a2. Se eles forem sobrepostos, então eu vou pintar de vermelho. Opa, red. Se não, eu vou pintar de verde. Vamos ver se eu não errei nada, o que eu acho meio improvável, mas vamos ver. Ó, parece que funcionou de primeira. Então, tá certo. Aí, então eles se encontraram aqui, então significa que eles são sobrepostos. Tá certo, não estão sobrepostos. Certo, não estão sobrepostos. Acho
que a internet está um pouco lenta, então está demorando um pouco para carregar. Não são sobrepostos, eu quero encontrar um sobreposto. Vamos fazer assim, vamos aumentar o tamanho deles, e aí vai ficar mais fácil deles se sobreporem. Então vou aumentar aqui para 100, vou aumentar aqui para 120. Dobrei o tamanho deles. Então vamos ver. Aí, se sobrepuseram, não se sobrepuseram. Parece que o algoritmo está funcionando direitinho. Uma coisa que eu fiz no meu GitHub foi fazer esses retângulos se movimentarem e eles mudarem de cor conforme eles colidem. Mas para isso, para não precisar ficar criando os retângulos à mão, eu criei classes e aí criei uma classe retângulo e fiz a parte de movimentação para eles rebaterem quando eles estão no canto da tela. Então eu vou mostrar para vocês rapidamente. Só lembrando, edupinhata GitHub.io. Se vocês entrarem no Programando em Minutos 06 retângulos sobrepostos, vocês vão cair justamente na simulação. Eu acho que a simulação eu deixei com vários retângulos. Sim, eu deixei com vários retângulos pequenininhos rebatendo. Então, quando eles colidem, eles acendem vermelho. Quando eles deixam de colidir, eles continuam verde. Então fica aí um exercício. Se vocês quiserem ver o código também, acredito que... Deixa eu ver se eu consigo olhar dessa forma. Não consigo. Mas se vocês entrarem no meu github.com, edupinhata, Programando em Minutos, vocês devem conseguir ver, porque ele é um programa que eu deixei o código aberto, assim como todos os outros códigos dos jogos que nós fizemos. Menos o jogo da cobrinha, porque eu perdi o código, como eu falei no vídeo anterior. Então, retângulos sobrepostos, aqui está os códigos fontes deles. Galera, para. Só um segundo. Eu fui subir o código que a gente fez agora para o GitHub, só para vocês terem também um exemplo do que a gente fez, além da simulação completa, para facilitar um pouco a vida de vocês. E eu acabei encontrando um bug no nosso programa. E nesse bug a comparação não aconteceu direito. Eu entrei então no código para ver direito o que tinha acontecido e a gente acabou esquecendo de trocar, acabamos invertendo largura por altura na hora de criar os retângulos. Então eu arrumei a altura e largura e aproveitei para fazer algumas modificações no código do que está no GitHub. Agora então eu coloquei um slider para que seja possível interagir com o número de retângulos que tem na simulação completa. Então você pode escolher de 2 a 100 retângulos. E eu coloquei uma página anterior só para levar para as duas simulações. Então, divirtam-se. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse Programando em Minutos. Se tiverem alguma dúvida, lembrem de postar no Instagram. Provavelmente eu vou ver lá. Acho que no comentário do YouTube também, mas é um pouco mais fácil no Instagram. E é isso. Divirtam-se.